esse é um assunto muito importante. E se você conhece alguém que tenha diabetes, se você conhece alguém que tenha casos de diabetes na família, pode dar uma ligadinha porque a gente começa o nosso papo agora. Não esqueça, se você quiser participar do programa, quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, vidamelhor@redevida.com.br. O Vida Melhor é nosso. Então aqui você participa. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Vamos sentar ali para a gente conversar sobre essa doença que infelizmente afeta um grande número de pessoas, né? E muitas vezes, se não cuidado, leva a uma qualidade de vida ruim até a óbito, não é verdade? Diabetes é uma doença extremamente covarde, porque ela é extremamente traiçoeira. As pessoas, às vezes, têm valores de glicose no sangue muito elevados, né? O que a gente chama de glicemia elevada, mas nem percebem. Para você ter uma ideia, Cláudia, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem. Pelo fato da doença se instalar progressivamente, as taxas de açúcar no sangue se elevarem gradativamente, e o organismo vai se adaptando a esse problema. Se adapta entre aspas, porque é um risco muito grande, né? Sim, se adapta. Quanto mais tarde a gente descobre o diabetes, pior é. Se adapta em relação aos sintomas. Mas essa glicemia elevada, ela vai minando o organismo, ela vai levando a alterações importantes em vários órgãos. Retina, rim, coração, cérebro. E tudo isso leva a uma qualidade de vida muito ruim para esse tipo de paciente. A partir de quantos anos de idade é importante fazer um exame para detectar se essa glicemia tá com número... Depende. Bom. A gente está falando aqui do diabetes do tipo 2, que é a causa mais comum de diabetes, afeta 90% das pessoas que têm diabetes. Por volta dos 40 anos de idade, já é importante medir a glicemia de jejum, com 8 horas de jejum, e saber da normalidade, quer dizer, se isso está normal ou não. E a partir daí se cuidar. Tá. E esse se cuidar seria exatamente o quê, doutor? Então, o que favorece o paciente ser diabético? Primeiro, uma história familiar. Então, pai, mãe, tio, tias, irmãos, portadores de diabetes do tipo 2. Mas mais importante, ou com igual importância da genética, é o estilo de vida que a pessoa leva. Quanto mais sedentário e mais obesa for a pessoa, mais chance de desencadear diabetes ela tem. E a gente está falando de uma obesidade, não a obesidade como um todo, mas uma obesidade central, uma obesidade de barriga. O aumento da circunferência abdominal é que é marcador das alterações da glicemia. Bom, então aí tem dois agravantes. Se tem um fator genético e ainda esse fator da circunferência abdominal, um bom recado para os jovens, para os meninos, as meninas, né? Os adolescentes que de repente falam assim, tá tudo bem com a minha barriguinha, mas se o avô teve diabetes, se a avó teve diabetes, ou tem caso de mãe ou pai com diabetes, não dê bobeira, porque é uma doença que vem e que mexe com todo o seu organismo. Vamos conhecer um pouquinho as consequências do diabetes, porque eu acho que mais importante é a gente realmente alertar a essa grande população, principalmente de jovens, para que eles possam se cuidar para não evoluir para uma doença como essa, né? Então, quando a glicemia vai se elevando gradativamente, o organismo se adapta do ponto de vista de sintomas. Mas essa glicose muito alta vai lesando, vai minando a circulação de sangue do paciente através da lesão do vaso sanguíneo. E essa lesão do vaso sanguíneo pode ser em vasos sanguíneos de grande calibre, coronárias, artérias cerebrais, artérias dos membros inferiores, como também lesões de vasos de baixo calibre, de pequeno calibre, como retina e rim e até já descrito pulmão. Então, só para você ter uma ideia, Cláudia... O que ele está falando de retina, rim e pulmão, ele está falando de má funcionamento da retina, do rim e do pulmão. Exatamente. Ou seja, pode ter um problema seríssimo de pulmão, pode começar a não enxergar, não é verdade? Então, é sério, não é uma doença para você brincar e levar na flauta, né? Tem que cuidar da saúde. Especificamente, o diabetes é responsável hoje pela maior causa de cegueira no Brasil, a maior causa de amputação do membro inferior não traumática, a culpa é do diabetes, e a maior causa de falência renal, que é quando o paciente vai fazer a hemodiálise, a maior causa é o diabetes. Agora, doutor João Eduardo, a gente está falando desse número que gera tudo isso na diabetes do tipo 2 mesmo? Aí tanto faz, tipo 2 ou tipo 1.
Tá, e qual a diferença do tipo 1 para o tipo 2? Isso, então o tipo 2 é aquela genética, depois dos 40 anos, ligada intimamente à obesidade, principalmente à obesidade abdominal. A do tipo 1 não é uma doença de origem de uma transmissão genética importante. É uma doença autoimune. É uma doença onde o próprio organismo produz alguns anticorpos que destroem as células produtoras de insulina. Geralmente acomete crianças ou adolescentes e o tratamento desse tipo de diabetes é única e exclusivamente a insulina. Não se dá medicamento oral para esse tipo de paciente, e sim o uso de insulina. Já o diabetes do tipo 2, no início, ele pode responder ao medicamento oral, e hoje existem vários medicamentos com uma taxa de efeitos colaterais bem menores do que nós tínhamos há 2, 3 anos atrás. Nesse ponto, a ciência evoluiu muito. Eu sou endocrinologista há 15 anos e eu estou vendo um crescimento muito grande nesse tipo de tratamento do diabetes do tipo 2. Hoje, os medicamentos que a gente tem são bem superiores em relação aos efeitos colaterais do que a gente tinha no passado. O grande problema do tratamento do diabetes tipo 2, que é isso que eu queria alertar a população, é que a maioria dos pacientes que começam um tratamento por diabetes tipo 2 para depois de 1 a 2 anos de tratamento. Mas por que para? Por desinformação. Por desinformação, por tentar trocar o medicamento por algum chá que resolva. Você sabe que eu estava agora no camarim, estava até assistindo um pouco de televisão, vendo outros programas de TV, e aí falando dos chás para diminuir diabetes. Eu fiquei pensando, gente, será que tem comprovação científica? Porque é uma doença tão séria para você achar que vai tomar um chá e vai regularizar aí a sua insulina. Não existe. Não existe nenhum... Tem que tomar medicamento. Não existe nenhum composto nutricional, composto fitoterápico, que haja isoladamente no tratamento do diabetes de comprovação científica. E quem está falando isso para você é o Dr. João Eduardo Nunes Salles, que é professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Ele é uma pessoa que tem propriedade para falar isso para você. Então, se você tem diabetes, começou o tratamento, não pare. É um tratamento que não pode parar. Exatamente, porque as pessoas às vezes trocam pelo chá, e aquilo que a gente estava conversando no começo do programa, que a hiperglicemia, a glicose alta no sangue, vai se adaptando no organismo. E os sintomas param. E as pessoas começam a tomar grandes quantidades de chá e não é que... Veja bem, Cláudia, a gente nunca vai saber se isso ajuda ou não. Mas o conselho que eu dou é, eu tomo chá? Eu falei, toma, desde que não pare o tratamento. Continue o tratamento. O tratamento a gente sabe que funciona. O chá ainda não. Muitos desses chás é do dito popular se funciona ou não. E hoje a medicina séria, ela tem que ser baseada em evidências científicas. E não simplesmente que um ou outro paciente melhorou. Pode acontecer, tomou chá, um ou outro melhora. Mas isso não necessariamente significa que todo mundo vai melhorar. Se existe um paciente que melhorou com o chá, sei lá, Y, nós vamos testar o chá Y para ver se melhora o diabetes. Então, a medicina hoje ela não pode mais ficar na base do achismo. Com certeza. Ela tem que ser baseada em evidência. E para ser baseada em evidência, ela tem que ser feita estudos duplos cegos, aleatorizados, quer dizer, onde o paciente não sabe o que ele está tomando, o médico não sabe o que o paciente está tomando, só alguém que sabe que vai ver depois o resultado e dizer, olha, o chá de folha de insulina, por exemplo, que é popularmente conhecido, funciona ou não para diabetes. Até então, a gente não tem esse tipo de estudo. Tem que ser pesquisa séria, né? Então, olha, alerta para a população. Diabetes do tipo 2, o exame é a partir de 40 anos de idade. Do tipo 1, normalmente descobre-se como? Infelizmente, se descobre através de uma primeira descompensação do diabetes. E como é que é essa descompensação? Através dos sintomas. Tanto para tipo 1 quanto para tipo 2. Tipo 2 menos, porque a glicemia não se eleva tão rápido. Mas toda vez que a glicose no nosso sangue se eleva rapidamente, existem alguns sintomas clássicos. Beber muita água, comer demais e não ganhar peso, perder peso espontaneamente e urinar demais. Tá.
Então presta atenção nesses sintomas. Esses são sintomas das duas, Das tanto a 1 duas, quanto a quando a 2. glicose está muito alta. Beber muita água, ir muito ao banheiro, comer muito, não ganhar peso e emagrecer repentinamente. Mesmo que essas pessoas não estejam fazendo dieta, elas perdem peso rapidamente. Sentiu que está acontecendo isso com o seu organismo? Corre para um médico, procura um endocrinologista? Não, o diagnóstico de diabetes pode ser feito por qualquer médico, porque é simplesmente medir a glicemia Não de pode ir jejum. no clínico geral, pode ir num posto de saúde, pede para fazer o exame e fala, estou Sim. sentindo tudo isso, quero saber. Porque quanto antes você sabe que tem diabetes, melhor você se cuida e aí menos complicações você pode ter lá no futuro, não é verdade? Sabe o que a gente vê hoje? Vários estudos foram feitos desde a década de 70 para exatamente responder essa pergunta que você está me fazendo. Quer dizer, controlar rapidamente e por longo tempo é bom ou é ruim? A gente não tinha essas respostas até 10 anos atrás. E hoje a gente sabe que quanto mais rápido você controla, melhor esses pacientes ficam. Tem um estudo que controlou desde a década de 70 os pacientes. Esses pacientes estão sendo acompanhados até hoje. E quando você compara esse grupo com a população que estava tratando bem, de uma maneira bem displicente, o que você vê? Que as pessoas que trataram muito bem desde o início, hoje não têm as complicações que as outras pessoas já tinham. E olha, o que eu mais quero é que você cuide-se o quanto antes. Então, procure um médico, faça exames, perceba o seu corpo. A palavra do dia hoje, decora essa palavra porque já já a gente vai ter concurso cultural e você pode faturar um presente, é amor. E esse amor tem que começar por você mesmo, por você mesma. Ame-se, cuide-se. Examine o teu corpo, veja o que você está comendo, veja os exercícios que você anda fazendo, veja como é que está essa barriga. Quando a gente fala de circunferência abdominal, tá barrigudo, tá barriguda. Não pode estar, tem que olhar, porque isso aí pode sim desencadear um diabetes, tá certo? Certo. E pegando o gancho da barriga, né? O que causa diabetes tipo 2? Sedentarismo e obesidade. Ou seja, como é que deve ser a dieta do portador de diabetes tipo 2? Será que é simplesmente não comer açúcar? Não. É fazer uma dieta onde ele não coma açúcar e as outras coisas que levam a ganho de peso. Gordura saturada, fritura, alimentos industrializados em excesso, embutidos. Tudo isso ganha peso. E se a pessoa que tem tendência a diabetes ou já é diabética piorar o peso, ficar cada vez mais obesa, e principalmente obesa na circunferência abdominal, ela vai piorar o diabetes. Para você ter uma ideia, um medicamento consegue diminuir a hemoglobina glicada, que é uma maneira que a gente vê o controle do diabetes. Um bom medicamento diminui até 2 pontos percentuais a hemoglobina glicada. Só a dieta diminui 1,5 ponto. Então, é para unir o medicamento e a dieta. E a dieta é balanceada. E uma coisa que eu tenho para te falar é que o nosso paladar se acostuma com aquilo que a gente come. Tem gente que fala assim, não gosto de nada integral. Comece a comer que você vai começar a gostar. Não como frutas. Comece a comer que você vai adorar a fruta. A fruta é gostoso. Legumes, saladas. A gente tem que comer para se acostumar. O paladar, ele se acostuma com aquilo que a gente começa a ingerir, tá? Então, joga fora esses embutidos, essas gorduras saturadas, esses doces todos. Não é verdade, doutor? Sem dúvida. E ame-se, viu? Conversei com o doutor João Eduardo Nunes Salles, que é o professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Uma honra recebê-lo. Muito obrigada. Obrigado a você. E você pode entrar em contato através do telefone 0 operadora 11 23 84 31 42. Doutor, uma ótima tarde. Obrigado. Estamos chegando no final de semana. Um bom final de semana, viu? Obrigado.